Dá para vocês me ouvirem bem? Eu vou esperar um pouquinho então para mais gente entrar. Aí eu começo, tá bom? A música de fundo tá atrapalhando? Ah, então tá bom. Mas dá para vocês ouvirem ela? Quem tá aí, meninas? Dá um aceno aí para mim saber quem que tá aí. Oi, Mônica. Oi, Aline. Oi, Lilian. Oi, Fê. Oi, Mari. Oi, Thalita. Oi, Roberta. Vamos lá, meninas. Vamos chamando as pessoas para entrar para ouvir uma palavra abençoada aí. Palavras para nós mamães. Nesse tempo de tanta coisa difícil, né? De tantos vírus, né? Tantas coisas que têm feito muitas pessoas se desesperarem, mas nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas e Ele nos fortalece na palavra. Oi, Isa! Vamos lá, meninas. Eu vou começar. Essa palavra Deus já me entregou faz um tempinho e foi uma palavra muito abençoada para mim por algo que eu estava passando no momento.
E hoje, quando eu fui pegar o meu caderno para mim dar uma lidinha, o Senhor falou, é essa palavra que você vai levar para ela. E então eu vou começar a compartilhar ela com vocês. E que é a mesma palavra que me abençoou, que vem abençoar vocês. Roberta, você pediu para me mandar o link, eu não sei fazer isso não. Eu sou nova nisso, não sei mandar o link. Oi, Marina. Oi, Lelê. É isso aí, meninas, me ajudem aí. Pediram para mim compartilhar o link, eu não sei compartilhar. Quem sabe aí me ajuda. Então vamos lá. A palavra de hoje, ela fala sobre prioridade, né? Raiz. É uma coisa, vamos falar bastante de raiz, né? A importância da raiz de uma árvore, de uma planta, né? Sem examinar a palavra, como vou descobrir os seus segredos? Por isso precisamos conhecer a palavra, porque só conhecendo a palavra aí nós vamos descobrir os segredos que tem dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala, 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso outro lado, mas nada vai nos atingir. Porque nós temos um Senhor que Ele pode todas as coisas e Ele nos protege, né? E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Jesus cura as nossas feridas, Jesus é o nosso remédio. O Senhor nos devolve tudo que perdemos. Então nos resta adorar o Senhor. Porque só fica a cicatriz. Né? Depois de tudo isso que acontecer, vai ficar somente a cicatriz. Quando a gente passa por alguma coisa, a única coisa que fica é a cicatriz. E a cicatriz, ela não dói mais quando ela é bem curada, né? Ela só fica ali, mas ela não dói. A cicatriz nos faz refletir que Deus é poderoso para curar toda ferida. A cicatriz é aquilo que fica para a gente saber que nós machucamos, mas que ela foi curada. Tudo é possível àquele que crê. Volte a sonhar. Deus realiza sonhos. Só quem tem raiz prevalece, suporta os temporais e ainda o adora em espírito e em verdade. Em Romanos 11, do 16 ao 24, fala assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, o que está dizendo esses versículos? Que só quem tem raiz suporta os temporais. E ainda adora o Senhor.
né? Às vezes por essas dificuldades que nós temos passado, mesmo em dificuldades a gente está adorando o Senhor. Por exemplo, ontem eu tô sem a minha funcionária e ontem eu fiz faxina na minha casa adorando o Senhor. Terminei 8 horas, mas louvando a Deus e agradecendo, porque eu tenho uma casa para limpar, eu tenho uma casa para poder ficar, para dormir, para acordar. Quantas pessoas em meio a esse caos dormem na rua? Quantas pessoas não têm uma casa para limpar porque vivem de favor? Então a gente tem que louvar a Deus em todo tempo. A raiz, ela não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. Então entendem uma coisa hoje, nós aqui mamães, nós somos a raiz e nossos filhos são os frutos. Então vai depender da nossa raiz os nossos filhos serem frutos. Então se atente, porque se a nossa raiz for fraca, não vamos colher frutos bons. Então essa é o detalhe dessa palavra. Nós temos que ser a raiz forte para colher frutos fortes, que são os nossos filhos. Essa é a geração. Nós vamos ensiná-los e eles vão ser o fruto que vão, essa geração que vai, nós vamos colher os frutos que nós ensinamos para eles, né? Devemos nos preocupar com a nossa raiz, porque é dela que virá os frutos. Se você não se preocupar, olha só o que acontece lá em Mateus 3:10, abre lá. Mateus 3:10. É isso aí, menina. Vão postando aí, vão conversando comigo aí, que eu tô gostando disso. Eu que gosto de estar juntinho. Olha só o que fala Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então, meninas, para sermos produtivos para Deus, devemos obedecer aos seus ensinamentos, resistir às tentações, servir e ajudar os outros e compartilhar a nossa fé. Quão produtivo você é para Deus? Quão produtivo você tem sido para Deus? Porque quando a gente é produtivo para Deus, a gente vai colher fruto. Vai colher muitos frutos, né? A raiz, ela garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Olha só o poder que uma mãe tem na vida de um filho. A raiz, ela garante a firmeza, a nutrição e a sobrevivência para a planta. A planta é os nossos filhos, que é o que nós vamos colher. Então, nós garantimos tudo isso para eles. A firmeza, a nutrição e a sobrevivência. Olha a responsabilidade nossa como mãe. Esse é o tempo de nós se colocarmos no lugar de mães de verdade. Quantas mães aí trabalham e às vezes não tem nem tempo de estar junto com o seu filho? Eu creio que esse é o tempo que Deus está te dando para você. Eu creio que é você conhecer seu filho. Porque às vezes você nem conhece seu filho direito. Às vezes quem mais conhece seu filho é a babá, né? E esse é o tempo que Deus está te dando para você conhecer ele de verdade. O fruto, ele é muito importante, mas na falta dele, da falta de não dar fruto, pode indicar um problema na raiz. Então, se os nossos filhos não derem fruto, o problema está na raiz. Olha quanto sério é. Nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. Olha só. Isso também é um detalhe que nós, às vezes, não entendemos. Muitas vezes a gente fica chateada porque a gente fala e não tem reconhecimento.
Mas olha só o que Deus nos ensina hoje. As nossas raízes, aquilo que a gente está batalhando ali para colher o fruto, são valores e práticas que são vistas por Deus. Olha que coisa mais linda. É Ele que tem que ver tudo isso. O mais importante é Ele que tem que ver as nossas práticas, os nossos valores, porque Ele é o único que sempre vai estar do nosso lado, nunca vai nos deixar. Quantas pessoas preocupadas com o exterior, esquecendo que o interior precisa ser cultivado com muita atenção e cuidado. Olha, mamães, eu tenho visto também muitos jovens, homens e mulheres, muita vaidade tem entrado dentro do coração deles, porque tem se alimentado mais das coisas do mundo do que das coisas do Senhor. E aí a vaidade entra, porque isso é nítido, senão o Senhor não deixava na palavra dele que o coração fala que a boca fala que o coração tá cheio. Então aquilo que nós vamos se encher é aquilo que nós vamos falar, é aquilo que nós vemos mais, é aquilo que nós vamos desejar. Então cuidado, mamães, porque às vezes a gente está mais interessada com o nosso exterior do que o próprio interior, que é o que mais precisa ser cultivado e cuidado. Porque é isso que importa para Deus. Deus fala que Ele vê o nosso coração. Então é isso que vai importar para Deus. Se não for assim, corremos o risco de cair, pois o peso exterior não será sustentado. Não será sustentação interior. Olha quanto é sério. Se o interior não estiver forte, não é o exterior que vai sustentar. O exterior só é sustentado se o interior for pesado, for forte, enraizado, né? Uma vida de dedicação íntima a Deus é uma forma de cultivar raízes espirituais. O exterior é importante, mas o interior é imprescindível. Então, o exterior ele é importante, mas o que é imprescindível é o interior. Tronco, galhos, folhas, flores e frutos, se forem cortados, podem renascer a partir da raiz. Olha que coisa linda! E é isso mesmo, porque quando a gente está no outono, a gente vai podar, né, as plantas. E às vezes a gente deixa ela só como que fala? A pontinha dela. Quando entra a primavera, a gente vê aquilo lá, a gente fala, como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Olha só quão forte é. Se a raiz for forte, pode acontecer qualquer coisa, qualquer circunstância. Nós vamos colher os frutos, porque o nosso interior, que é a nossa raiz, está fortalecida. O exterior depende do interior. Mateus 13, os 5 e os 6, diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha o 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha só que coisa linda! Coisa linda! É isso que a gente precisa, semear em terra boa. E assim nós colheremos 100, 60, 30, não importa quanto, mas é isso que nós devemos querer, desejar. Semear em terra boa. Terra boa é isso aqui, ó.
ler e praticar. Não tem como você semear em terra ruim se você praticar isso daqui. Aí você vai começar a colher frutos. Olha só, Jó, ele havia perdido quase tudo que ele possuía. Ele se tornou como árvore devastada e destruída, porém sobrevivente por causa das suas raízes. Suas raízes estavam firmes em Deus. Por isso ele pode brotar novamente, que está lá em Jó 42. Olha que coisa linda, gente. Tudo ele pôde brotar tudo novamente, porque a raiz dele estava firme, estava lá fundada. É assim que as nossas raízes têm que estar, fundada. Às vezes Deus permite que percamos o que é aparente, mas ficará o que está no interior. Às vezes a gente perde aquilo que é visto, mas o que está no interior está guardado. Por isso que nós precisamos aprofundar as nossas raízes no que mais importa para Deus. Onde estamos plantados? Faço essa pergunta para vocês. Onde estamos plantados? Se estivermos em local inadequado, podemos definhar e morrer. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. A natureza da árvore por si só não garante sua sobrevivência e produtividade. O ambiente também é importante, na medida em que oferece um conjunto de fatores favoráveis para o desenvolvimento da planta. Muitas mudanças podem ocorrer em nossas vidas, mas uma hora, e que não seja muito tarde, precisaremos parar, crescer e frutificar. Se estamos plantadas num bom lugar, precisamos ficar firmes, esperando a estação dos frutos. Olha só, se estamos plantadas num bom lugar, precisamos ficar firmes, esperando a estação dos frutos. Não adianta, às vezes a gente vê uma árvore cheia de frutos verdes e a gente quer ir lá pegar. O que vai acontecer? Às vezes o fruto nem amadurece fora da árvore. Então a gente tem que estar sensível à voz de Deus para entender também a estação do fruto. Às vezes a gente quer aquilo no nosso filho naquele momento, mas às vezes precisa amadurecer. E nós somos a raiz forte que vamos fazer eles amadurecerem. Em nome de Jesus. E nós, mães, nunca podemos desistir. Nós temos que estar firmes na perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. E crer que uma hora nós vamos colher o fruto. Não importa o tempo, mas nós vamos colher. Precisamos ter raiz forte e profunda. Raízes são vínculos. Precisamos criar vínculos com Jesus. Se envolver com Jesus. Não podemos ser visitantes. Às vezes nós somos visitantes com Jesus. Às vezes quando nós entramos na presença de Deus, a gente tem até vergonha de falar com Ele, né? Falamos daquele jeito informal, né? Não, gente, Deus quer que a gente entre na presença dEle e fala com Ele, porque Ele diz na palavra dEle que Ele é nosso amigo. Em Efésios 3, hoje nós vamos rodar bastante nas palavras, gente. Efésios 3, o 17 ao 19 fala: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda, né? Precisamos ter raízes na igreja. A fé e o amor são vínculos, mas isso não acontece automaticamente. Precisamos aprofundá-los mediante a ação da nossa vontade, com determinação e compromisso, que se manifestam em forma de participação e trabalho. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos se manifestar, nós precisamos ter compromisso com Deus. Oi, Marcela! Assim poderemos crescer e frutificar.
Precisamos ter raízes em Cristo. Estaremos agarrados nele como uma árvore está agarrado no chão. Não vamos cair e nem abandonar o Senhor se temos raiz nele. Abre lá em Colossenses. Colossenses 1, 23. Fala assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes de esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha só, precisamos ter raízes na palavra de Deus. Devemos conhecê-lo e ser apegado a ela. Uma pessoa sem raiz causa problemas. Uma árvore sem raiz não produz coisa alguma. Torna-se infrutífera e inútil. Mas o propósito do Senhor é que estejamos arraigados nele, firmes, inabaláveis e sempre frutíferos para a sua glória. Olha só, é isso que Deus espera de nós. Que a nossa raiz esteja firme nele, porque quando vier as tempestades, tudo isso que tem acontecido, nós não vamos deixar de crer que o Senhor está no controle e que tudo isso vai passar. E nós vamos viver a vitória do Senhor com Ele. É isso que nossos filhos têm que sentir em nós. Eles têm que sentir em nós que nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que Deus está no controle de tudo isso. Às vezes, dentro de casa, a gente se desespera e os nossos filhos... Como nós vamos fazer os nossos filhos crerem em Deus se nós mesmos não estamos crendo? Não tem como eles crerem, gente. Não tem como. É muito sério. São detalhes, né? Mas que nós temos que estar atentos. Então, é essa palavra que Deus ministrou no meu coração e que eu senti muito forte de trazer para vocês. E eu tô muito feliz, porque a gente tá assim por vídeo, mas é gostoso, porque parece que a gente tá mais pertinho. E eu tô morrendo de saudade de vocês. E eu creio que essa porta também é uma porta que veio de Deus mesmo, para abranger mais pessoas. E logo, logo a gente vai estar juntinho. E, gente, eu não entendo nada disso. Agora eu vou salvar esse vídeo para mim postar, porque tem gente que não tem Instagram, então eu vou estar vendo se eu consigo postar no grupo ou no Facebook, que tem mais gente que tem Face, né? E se vocês puderem me ajudar, que vocês entendem melhor, que teve gente que me mandou mensagem agora falando que não tem Instagram e que queria estar vendo, então vou estar salvando esse vídeo para poder estar mandando para mais gente, porque eu creio, gente, que esses vídeos vai chegar e vai abençoar muitas outras mães, porque esse é o intuito do meu coração e da Pri, e eu creio que todas aquelas mães que estão no grupo, é de uma ajudar a outra. Sabe, uma orar pela outra, esse ministério é para isso, uma orar pela outra, uma compartilhar com a outra, sabe, gente, eu tive testemunho de mães que têm entrado no meu particular e falado que depois que compartilhou algo, que a gente pôde orar umas pelas outras, específico, aconteceu algo dentro da sua própria casa. Então, gente, esse ministério é para isso, é para uma ajudar a outra. Uma ajudar a outra. E eu tô aqui, tá? Vocês podem entrar no meu particular, pode me chamar a hora que for, porque eu amo poder ajudar. Eu amo poder ajudar vocês. Eu não sei muito, sabe, gente, da palavra, porque eu tô aprendendo igual vocês. Mas aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração e já me ensinou, eu quero poder passar aquilo que o Senhor tá fazendo na minha casa, na minha família. Sabe, uma hora eu vou poder contar para vocês que a semana passada eu tive uma experiência linda com Deus aqui dentro da minha casa, em família, sabe, de uma quebra de muro em família, e tem sido bênção demais. Gente, agradeçam a Deus e louvo a Deus, porque esse tempo que Deus tá dando pra gente com a nossa família é de Deus. É de Deus, pra gente conhecer mais um ou outro, né? Às vezes a gente é amoroso, carinhoso, atento, mas às vezes a gente não conhece um outro do jeito que Deus quer que a gente conhece, né? Então, gente, olha, Deus abençoe, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu oro agora para que o Senhor venha abençoar cada vida, cada mamãe,
dessa nação que tem precisado, Senhor, de palavras, de regozijo, de ânimo, Senhor. Chega até as casas delas, Senhor, e que o Senhor venha animá-las, renová-las espiritualmente, Pai, porque esse é o tempo de nos aprofundarmos espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, para que o nosso físico não seja abalado. Em nome de Jesus. E Pai, a Tua palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Então que nós venhamos desejar se encher da Tua palavra, para que da nossa boca só saia palavras de bênção. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, peço e Te agradeço. Amém e amém. Meninas, beijo, amo vocês. E obrigado, viu, por vocês estarem aqui um pouquinho comigo. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.